Quem vai fazer a prece? Estamos, então, no nosso horário. Vamos buscando aquele recolhimento interior, nos desligando de tudo que acontece à nossa volta, de todas as preocupações de ordem material. Vamos, nesse instante, nos lembrar única e exclusivamente que somos espíritos eternos, centelhas divinas, a caminho da perfeição. E conscientes de nossas naturais deficiências, roguemos aos benfeitores amigos, responsáveis pela cobertura da nossa aula de hoje, que supram as nossas naturais deficiências, que nos ajudem a atingir aquele padrão vibratório, positivo, luminoso, para que possamos realmente alcançar o nosso objetivo, assimilar tudo aquilo que nós vamos estudar na noite de hoje. E sustentados pelos benfeitores espirituais, elevemos o nosso pensamento até Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, o pastor de nossas almas, que não nos desampara nunca, pedindo a Ele que abençoe os nossos propósitos de estudo, de trabalho, de crescimento espiritual. E sustentados por Jesus, envolvidos na paz, no amor e na luz de Jesus, nós vamos elevar ainda mais o nosso pensamento até Deus, nosso Pai e Criador, pedindo a Ele que abençoe a cada um de nós e que abençoe a nossa aula dessa noite, o nosso estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Queremos ainda pedir aos mentores amigos que visitem os nossos companheirinhos ausentes, onde quer que eles estejam, que eles possam receber essa mesma energia que nós estamos recebendo nesse instante. Que assim seja. Pois bem, então hoje nós estamos estudando o capítulo 5, mais uma joia que André Luiz coloca ao alcance do nosso conhecimento, do nosso entendimento, com aquela didática de sempre, com muita clareza. Ele vai, em cada parágrafo desse capítulo, nos falando um pouco acerca da realidade espiritual, contando como as coisas acontecem lá, como as coisas estão acontecendo com ele nesse momento de transição, de adaptação à dimensão espiritual da vida. Então, slide 2, por favor. Quem vai mudar o slide para mim? Mudou aqui para mim, não está mudando para você? Não, para mim está o número 1. Vamos clicar nele, vamos ver o que acontece. Nada. Eu saí da... Eita, eu saí do meu cantinho. Não estou vendo o PowerPoint mais. Eu tirei para tentar de novo. Vamos ver. Ah, tá bom, tá bom. E agora? Agora voltou. Mas voltou... Ah, já voltou certo, o número 2. Então, nessa conversa fraterna e esclarecedora, André Luiz nos conta aquele momento que ele está vivendo. Está num hospital de repouso, numa clínica de repouso, se refazendo lenta e gradativamente, feliz, mais em paz do que como nunca esteve nesses últimos tempos, quando entra no quarto dele
um jovem simpático chamado Lísias. E o Lísias pergunta, você é o tutelado de Clarencio? E aí André confirma, e ele então diz, eu vim aqui para cuidar de você. Eu sou um colaborador desse hospital, faço um trabalho misto de enfermagem e de sustentação fraterna. E nesse esclarecimento básico, importante para André Luiz e importante para nós também, ele nos conta que o hospital é enorme, que existem muitas pessoas ali acolhidas, hospitalizadas, todos recebendo um excelente nível de enfermagem espiritual. E conta que aquele hospital não é um único edifício, são muitos edifícios. E em todos o funcionamento, nesses vários pavilhões, como está aí no nosso slide, mais de 1.000 doentes recebendo assistência amorosa, fraterna, completa. Podemos passar para o seguinte. Não passou? Ah, bom, passou. Então, nesse terceiro slide, ainda conversando com o André Luiz, o Lísias dá uma verdadeira aula para ele acerca de mente e corpo. E enquanto está conversando, ele já vai examinando, vai fazendo uma anamnese completa em André Luiz, procurando sentir o estado geral dele, e enquanto examina, vai explicando que realmente essas experiências menos positivas, não vamos falar negativas, né? Que ele vivenciou nos últimos dias como encarnado e depois como desencarnado, nesse mix de conexão mente e corpo, que ele acabou criando um quadro patológico, um quadro muito sério em relação ao seu equilíbrio, em relação à sua saúde física e espiritual. E nesse exame que Lísias faz, ele conta para André Luiz que o mau uso do livre-arbítrio que André Luiz se permitiu acabou alterando seriamente o fígado dele, os rins, o intestino, e ele realmente, ao desencarnar, trazia lesões muito sérias. Mas o interessante desse parágrafo é que a gente aprende que esse desequilíbrio, esse mau uso do nosso livre-arbítrio, esse direcionamento equivocado em função da nossa desinformação, da nossa ignorância, também interfere no nosso equilíbrio espiritual. Né? Não no equilíbrio espiritual, eu prefiro dizer no nosso padrão de valores éticos e morais. Então, a gente fica doente do corpo físico, do perispírito e moralmente. Então, o que Lísias comenta é que a pessoa aí passa a ser instável. A intemperância traz exatamente essa característica, né? Um desequilíbrio total, sob todos os aspectos, e em prejuízo de si mesmo e em prejuízo também dos seus semelhantes. Podemos passar para o segundo. Então, o mau uso do livre-arbítrio criou aquele quadro que, resumindo em poucas palavras, nós diríamos que foi um esgotamento prematuro. O que é um esgotamento prematuro? É um suicídio indireto, né? E nessa conversa fraterna, em tom não de crítica, não de acusação, mas de esclarecimento mesmo, Lísia comenta com eles que o mau uso do livre-arbítrio, que altera esse conjunto da nossa saúde total, acontece em consequência, em decorrência
das escolhas que eu mesmo faço. Então, não é um castigo que venha de fora, é uma colheita daquilo que eu mesma criei para mim, de dentro para fora, né? Então, e com a explicação de Lísias, André Luiz fica bem, entende bem direitinho o que está sendo falado, e inclusive comenta, ao final da explicação de Lísias, que ele tinha consciência de que ele devia a ele mesmo todo aquele desconforto, todo aquele quadro complicado. E aí ele passa a entender por que é que, quando ele estava no umbral, o chamavam de suicida, e ele ficava revoltado, porque ele não tinha se suicidado, ele não queria morrer, ele estava lutando pela vida, mas é esse padrão de suicídio indireto. E é muito importante que a gente reflita um pouco mais acerca dessa colocação, para entender a necessidade, a importância de nos vigiarmos no nosso dia a dia, para não cair nesse equívoco do suicídio indireto. Então, toda pessoa que come demais, que bebe demais, que fuma, que usa drogas, que tem uma vida desequilibrada, desarmonizada, e está plantando esse mesmo quadro para si na hora do seu desencarne. Então, é hoje, é agora, é nesse momento presente da nossa vida que nós vamos criar, estruturar a nossa realidade futura. E se a gente não quiser sofrimento e dor, a gente tem que estar muito atento, muito vigilante para não gerar o mal, não fazer más escolhas. Porque a consequência dessas escolhas erradas, como diz aí o Lísias para ele, vai de um nível aparentemente singelo de André Luiz, de mal-estar, de fraqueza, de desarmonia, de desconforto, para quadros muito mais graves, espíritos que cometeram faltas mais sérias, quando desencarnam, chegam lá no plano espiritual mutilados, por exemplo, quem matou alguém, a lesão se reflete no perispírito, e quando eles chegam lá, eles chegam sem braço, ou chegam cegos, paralíticos. E um alerta muito importante para esse nosso mundo moderno é que Lísias explica para André Luiz e está explicando para nós, que todo desequilíbrio, toda promiscuidade, toda permissividade, todas as aberrações que a criatura se permite no campo da sexualidade também gera consequências trágicas após o nosso desencarne. Então, o que é que a gente conclui com essa conversa esclarecedora de Lísias? Que nós, realmente, com o nosso livre-arbítrio, podemos fazer as nossas escolhas, mas aquilo que a gente escolhe está determinando o nosso futuro. Então, somos senhores do nosso futuro, da mesma forma que somos escravos do nosso passado. E eu diria a vocês que não tenho dúvida nenhuma de que essa é a essência desse capítulo. Vamos para o próximo, por favor. Lísias continua trazendo esclarecimentos para André e para nós, aproveitemos essa ocasião, e vai falando mais acerca da dinâmica da vida lá em nosso lar. E ele diz que nosso lar não é uma colônia feliz, não é uma estância de espíritos vitoriosos, é exatamente como ele diz. Existe muita luta, muito sofrimento, muita dificuldade ainda, mas que os espíritos que estão lá são relativamente felizes. E aí ele explica para o André que essa relativa felicidade é possível porque lá existe oportunidade de trabalho.
Vejam que coisa maravilhosa. Nós já estudamos as leis divinas, sabemos que elas são 10, sabemos que todas são igualmente importantes, sabemos da lei do trabalho, a gente já estudou, analisou bem o que é trabalho, não é só o trabalho braçal, o trabalho intelectual, o trabalho que a gente faz com a nossa afetividade, tudo isso. Qualquer tipo de trabalho é alavanca propulsora para o nosso crescimento espiritual. Atuando com essa força poderosa de gerar equilíbrio, de gerar saúde, de gerar felicidade, exatamente porque é uma lei divina. E aí a gente entende que não só lá, em nosso lar, as pessoas são felizes porque têm a oportunidade de trabalhar, oportunidade oferecida pela misericórdia divina, não exatamente mérito nosso, o mérito nosso virá quando nós executarmos as nossas tarefas da melhor maneira possível, né? Mas a gente vê que o trabalho é importante lá e é muito importante para nós aqui também. Então, nós precisamos estar muito atentos em relação a como gastamos as nossas horas, como estamos fazendo o nosso trabalho, qual é a qualidade do trabalho que nós realizamos, qual é o foco, qual é a nossa intenção ao fazer o nosso trabalho, uma vez que a gente já tem consciência de que é um compromisso de ordem divina, né? E a gente aprende com a doutrina que esse convite divino ao trabalho tem sido constante ao longo dos milênios. É um convite sempre renovado nos 4 cantos da Terra. Nós sabemos, por experiência própria, que todas as criaturas sabem da importância do trabalho, sabem que estão sendo convidados, estão sendo chamados. Então, quando a gente estuda as parábolas de Jesus, há uma série delas nos estimulando a esse preparo prévio, a valorizar o tempo, a fazer coisas boas, para que possamos participar do famoso banquete espiritual, né, que a gente deseja tanto merecer. Agora, eu disse para vocês que esse capítulo é importante, porque vai nos ajudar nesse instante e posteriormente, sempre que lembrarmos da lição, que a nossa responsabilidade individual é muito grande, porque se a gente bobear, se a gente distrair, se a gente se permitir fazer escolhas erradas, se deixar levar por outros caminhos que não sejam aquele do bem, do trabalho, da moral cristã, nós vamos realmente complicar a nossa vida. Então, que nós possamos fazer parte daquele grupo que foi convidado, daquela criatura que foi chamada, mas que está respondendo ao convite, que está respondendo ao apelo, ao trabalho, não postergando, não adiando, não enganando a si mesmo nem a ninguém, mas sim trabalhando efetivamente no bem, da melhor maneira que nos seja possível. O próximo, por favor. Esse texto a Ana achou tão importante que ela transcreveu inteiro. Nós vamos ler, fazendo aquela leitura refletida, né? Então, a Lísias, explicando para André, explicando para nós, que diariamente, da esfera da carne, em doloroso estado de compreensão, desencarnam pessoas. A gente sabe que morre muita gente todo dia. Essa dinâmica da vida, uns vêm, outros vão, acontece numa proporção, numa porcentagem significativa. Então, Lísias diz, você acreditaria, André, por acaso, porventura, que a morte nos conduziria a planos de milagres? Isso também nós já tivemos a oportunidade de estudar em aulas anteriores. Vocês devem estar lembrados, quando a gente concluiu, à luz da doutrina espírita, que a morte não santifica ninguém. O bandido desencarna bandido, continua bandido. O homem de bem desencarna homem de bem, continua homem de bem.
não há meio de mudar essa realidade que nós mesmos construímos no nosso dia a dia, com as nossas escolhas, com o uso do nosso livre-arbítrio. E aí Lísias diz, se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar. O que quer dizer isso? Fiz muita coisa errada, sofri as consequências, a minha consciência despertou, eu me transformei, eu me renovei, eu passei a ser uma outra criatura, né? A ter outra escala de valores de vida. Eu já aprendi, estou me esforçando para amar a Deus, amar ao próximo, amar a mim mesmo. Mas o lixo que eu acumulei no passado, naquela minha etapa de desinformação, de ignorância, está lá para eu limpar. Ninguém vai fazer isso, e o lixo não vai desaparecer sozinho. Então, nós vamos, pela dinâmica da vida, sempre voltar em circunstâncias devidamente planejadas e estudadas pelos benfeitores que nos assessoram, para que possamos fazer o bem que neutralize o mal que nós fizemos. Então, suicidei, vou voltar numa reencarnação com a saúde toda complicada, de acordo com o tipo de suicídio que eu fiz, roubei, prejudiquei, dei prejuízo para os outros, vou voltar em circunstâncias de pobreza, de dificuldade econômica, e assim por diante. Nada passa sem esse trabalho de reajuste. E ninguém fará isso por nós. É trabalho pessoal e intransferível. Eu gosto muito de lembrar disso, porque por mais que os nossos pais nos amem, que amigos, que a religião, enfim, que aconteçam à nossa volta recursos positivos, e luminosos e fraternos, o acerto de contas será sempre responsabilidade minha, né? Esse trecho no meu livro, está na página 38. Eu considero esse trecho o mais bonito do capítulo. Eu queria ler um pedacinho aqui, só para reforçar esses comentários singelos que nós acabamos de fazer. Então, Lísias está falando, é imprescindível voltar para retificar. Veja, não é voltar por castigo, não vem sofrer por castigo, não, é para consertar, para refazer. Lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio. Algemas de ódio. Quantas será que nós não criamos aí no nosso passado remoto, né? Substituindo-as por laços sagrados de amor. Lindo demais. Então, é tarefa nossa, repito, pessoal e transferível, corrigir todo o desrespeito, todo o desamor, todo o ódio que nós espalhamos à nossa volta. Na nossa família, muitas vezes, reencarnam aqueles espíritos que nós não soubemos amar, que nós não soubemos respeitar. As algemas de ódio estão ali, concretas, visíveis, palpáveis. E eu pergunto a vocês, o que é que a gente deve fazer? Continuar brigando? Continuar se agredindo? Continuar retribuindo o mal com o mal? Claro que não. É a abençoada oportunidade de colocar amor onde houve desamor, de substituir essas algemas de ódio por laços efetivos de afeição real. Bom, então vamos adiante, por favor. A Ana me pediu para não estourar no tempo. Agora, nós vamos fazer uma reflexão juntos, ligeirinha por causa do tempo, mas em função de tudo isso que nós já comentamos até agora, a gente vai analisar
e tirar algumas conclusões. Então, o que é que gera desequilíbrio, prejuízo e que atrapalha a qualidade do nosso trabalho evolutivo? É a nossa incompreensão. O que é incompreensão? É desinformação. Em bom português, é ignorância. Então, a gente precisa estudar muito, priorizar essa bênção que é ter a doutrina espírita na nossa vida e buscar o conhecimento verdadeiro, conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, eu estou automaticamente me protegendo do apego à matéria, do pouco caso que tanta gente ainda faz dos valores espirituais, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem aquele capítulo que fala sobre o orgulho e humildade e bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O mundo materialista debocha, critica, ri, achando que Jesus estava fazendo apologia da burrice, do baixo nível de intelectualidade. Não, não é isso. Estava fazendo, nos estimulando a humildade, para que nós saibamos reconhecer a existência de Deus, o nosso Criador, a existência desses valores espirituais ainda tão delegados para um plano secundário, como a gente vê aí no nosso dia a dia. Então, a nossa desinformação nos empurra para um padrão de comportamento irresponsável, para um mau uso do livre-arbítrio. Outro item importante para a gente refletir: a morte do corpo não muda nada, como eu disse ainda há pouco, não santifica ninguém, a gente só passa da dimensão material para a dimensão espiritual. Temos um endereço novo, mas a gente é exatamente aquilo que, a somatória das escolhas do trabalho que fizemos ou não fizemos, né? A outra reflexão importante nesse capítulo, o que é o que nos concede, quais são os benefícios desse conhecimento que a gente tem acerca da vida espiritual, de ter essa consciência acerca do mundo espiritual, do plano espiritual, tão bem descrito por Lísias aí nesse capítulo. É, sem dúvida nenhuma, um alerta, um chamamento muito sério para que nós entendamos que tudo no mundo material é transitório e passageiro. O importante mesmo são os valores espirituais, que nós precisamos buscar com empenho, com disciplina, toda a oportunidade de estudo, de trabalho, para conquistar esses valores eternos, os verdadeiros valores, aqueles que são permanentes. Somos convidados também a refletir acerca da reencarnação que, a essa altura do nosso estudo do grupo, nós já não temos dúvida nenhuma de que é abençoada a oportunidade de harmonização com a lei, de reaprendizado, de consertar erros e faltas cometidas, né? E ampliar, sem dúvida nenhuma, os nossos horizontes. Depois, Lísias fala sobre o arrependimento. É muito... Porque quando ele está conversando com André Luiz fica tristinho, chora e fala, mas por que eu fiz isso? Eu estou muito arrependido. Aí Lísias chama a atenção dele muito sério. Nada de choro. Esse tipo de choro não vale nada. Não, a vitimização, eu dizer, eu sou um coitadinho, eu sou um pobre pecador, bater no peito, eu não mereço ser feliz. Não, nós precisamos aproveitar essa energia da consciência que aflorou em relação aos erros cometidos, como combustível para transformar a qualidade da nossa vida daqui para frente. Como diz lá o nosso texto, escrever uma nova história. Se eu fico só chorando, reclamando, eu não escrevo história nenhuma, eu não mudo de degrau evolutivo. Há uma historinha muito singelinha, que eu vou contar ligeiramente para não gastar muito tempo, mas que fala desse
desse assunto, contando que um homem estava viajando de uma cidade para outra com um belo carro, de repente o pneu furou. Ele desceu do carro, olhou o pneu e viu que estava furado, ficou muito bravo, começou a falar palavrão, começou a dar pontapé no pneu. Adianta? Não adianta. O que resolve? É trocar o pneu. Então, no dia a dia da nossa vida, em relação às nossas falhas, ao nosso pneu furado pessoal, ou do pneu furado em relação a pai, a mãe, a filho, a marido, a esposa, seja lá quem for que convive conosco no nosso dia a dia, nós temos que trocar o pneu, é que transformar essa realidade, transformar essa energia de ódio, essa energia negativa, em energia luminosa, né? E esse trabalho, repito, é pessoal e intransferível. Essa transformação, que é cura, está em cada um de nós. Não tenhamos dúvida em momento nenhum de que a misericórdia de Deus é tão grande que nós já trazemos dentro de nós todos os recursos necessários para realizar esse trabalho. Temos comentado com vocês em ocasiões anteriores que Deus nunca coloca nos nossos ombros uma cruz maior, mais pesada do que a gente pode suportar. Tudo é planejado de acordo com a nossa capacidade, com a nossa competência. Então, eu preciso manter o pensamento positivo, arregaçar as mangas e fazer o trabalho da troca do pneu. O próximo, por favor. Então, encerrando, reflexão final, vou ler textualmente sem comentários. Levamos ao túmulo aquilo que somos. A doutrina nos fala que a vida não começa no berço nem termina no túmulo. A vida continua. E essa realidade que nós construímos vai conosco, segue conosco. Daí a importância de cuidar do corpo e do espírito. E lembrar de agradecer a Deus essa abençoada oportunidade de reencarnação. Valorizar a vida, valorizar o tempo, preencher o nosso dia a dia com coisas que sejam realmente importantes e positivas e benéficas para nós. E, inclusive, não ignorar a nossa responsabilidade em relação ao livre-arbítrio. Livre-arbítrio é direito de escolher. Livre-arbítrio é aquele poder que nós temos de escolher se vamos plantar sementinhas boas ou sementinhas ruins. E eu pergunto a vocês, quem planta pimenta vai colher morango? De jeito nenhum. A semeadura é livre. Eu posso escolher o que eu vou plantar, mas depois que eu plantei, eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei. E aí, depois, nesse momento da colheita, não resolvem lágrimas de revolta, não resolvem lamentações. Isso é perda de tempo. Há um trecho aí no capítulo que Lísias nos ensina que a lágrima sem revolta lava a alma, ela é benéfica, ela é positiva, é como se estivesse regando o despertar da nossa consciência. Mas não adianta só constatar o erro, é preciso partir para a correção. Como é que a gente busca a correção? Buscando conhecimento, buscando despertamento consciencial, né? Então, encerrando, vamos repetir uma das frases mais importantes que tem aí do capítulo, que é aquela afirmação de Lísias dizendo que existe a alegria e felicidade lá na colônia Nosso Lar. Por quê? Porque eles se amam, porque eles trabalham, porque eles sabem valorizar o tempo e gerar energias positivas incessantemente. E eu queria que todo mundo registrasse na mente e no coração que essa alegria e felicidade
que Elias fala lá em nosso lar, acontece aqui também na nossa vida, na nossa dimensão. Se eu trabalhar, se eu olhar a vida com otimismo, se eu souber ser grata pelas incontáveis bênçãos que eu tenho na vida, em vez de ficar reclamando o que eu não tenho, eu vou ter uma vida relativamente feliz, né? Então, vamos atualizar todos esses conhecimentos e colocar na pauta da nossa vida. Que Deus nos abençoe para que nós possamos fazer da melhor maneira possível as nossas tarefas. Que assim seja. E agora, vamos passar para o encerramento? Eu faço vibração encerramento ou alguém quer fazer? Pode fazer, dona Lúcia. Então, por favor. Você quer que eu faça ou você quer fazer? Acho que eu não entendi. Eu entendi que você falou, eu posso fazer. A Lei vai fazer aqui, então. Tá bom. Eu quero compartilhar essa abençoada oportunidade de trabalho com vocês. Obrigada, meu Deus. Obrigada, nosso amigo Jesus. Todos os mentores que estão aqui com a gente, todas as quartas-feiras, conduzindo o nosso trabalho, conduzindo nossa leitura, ajudando-nos aí a estar sempre aprendendo, atento, indo-nos sobre essa linda doutrina, esses lindos ensinamentos de amor, de responsabilidade, de caridade. Obrigada, André Luiz. Obrigada ao nosso querido Chico, patrono aí do nosso centro, por tudo que vocês têm nos dado, por todo o aprendizado, nos impulsionando na nossa reforma íntima, nosso aprimoramento espiritual, melhora como seres humanos, como seres de caridade, como seres de amor, seres de fé. Trabalhamos a cada dia para o nosso crescimento e o crescimento dos outros. Muito obrigada pelas mensagens de hoje, que possamos seguir todas as quartas-feiras, aprendendo tanto, sendo super grato por tudo que esse universo, que essa vida tem nos oferecido. Muito obrigada e que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Boa noite. 7h30 a gente tem a palestra, então quem quiser ficar, pode ficar. Eu vou deixar ligada, tá? Boa noite a todos. Amém.